Deuteronômio capítulo 11, versos 24 e 25. O texto da mensagem, da reflexão que Deus colocou no meu coração nessa noite, tem como título promessas. Promessas na descendente e promessas na ascendente. Promessa de Deus para conosco, para com o seu povo, e promessas nossas para com Deus. Não sei quais foram as suas promessas no ano 2019 para o ano 2020. Olha, a partir desse ano eu vou ler a Bíblia, a partir desse ano eu vou orar diariamente, a partir desse ano eu vou ganhar pelo menos uma alma para Jesus, a partir desse ano eu vou transformar o meu compromisso como ofertante e me tornar um dizimista fiel. Não sei quais foram as promessas que você colocou diante de Deus e também não sei quais delas você conseguiu concretizar. Chegou o final de 2020 e você disse, graças a Deus, eu consegui ler a Bíblia toda durante um ano todo. Eu consegui ler ou falar do amor de Jesus para pelo menos uma pessoa durante o mês, durante o ano. Não sei quantas pessoas eu ganhei para Jesus. Olha, foi bom porque o compromisso que eu assumi de orar por alguém, eu cumpri. Olha, quem sabe o desejo de me tornar um dizimista fiel, eu pude concretizar na minha vida. Não sei aquilo que você prometeu ao Senhor. Mas quando eu olho para o texto e medito no texto, eu percebo que nesse texto existe uma relação de ação e reação. Aquilo que Deus tem para nós precisa ser algo que deve produzir em nossas vidas atitude, compromisso, respostas favoráveis. Aquele momento decisivo na vida do povo. 40 anos havia se passado desde que eles haviam saído do Egito, estavam ali prestes a entrar em Canaã, na terra prometida, e ainda sob a liderança de Moisés. E ali estava chegando o final da missão que Moisés havia recebido da parte de Deus, e ele faz como quem sabe uma retrospectiva. Eu não sei se você sabe o significado da palavra Deuteronômio. Deuteronômio é uma palavra composta, significa segunda lei. Mas não é uma lei diferente da primeira, não. É uma retrospectiva. Moisés estava fazendo uma revisão de tudo aquilo que Deus havia realizado, de tudo aquilo que Deus havia ensinado, orientado, mostrado ao povo e dos seus feitos durante aqueles 40 anos. Moisés estava, quem sabe, mostrando àquele povo toda a experiência deles na travessia do deserto. Por isso que a Bíblia diz que, segundo a lei, ou seja, a lei que foi refeita, os 10 mandamentos que foram dados novamente ao povo, porque os irmãos sabem que aquelas duas primeiras pedras Moisés quebrou quando vinha descendo do Monte Sinai, quando se deparou com a idolatria do povo, e ali ele quebrou, e ali foi uma segunda oportunidade que Deus deu a Moisés. Você vai perceber isso lá no capítulo 10, no início do capítulo 10, que Deus pediu a Moisés que subisse novamente ao monte, e ali ele recebe de Deus as tábuas, e também ele coloca as tábuas dentro da arca, e a arca pôde ser o local onde pôde guardar as tábuas da lei, e pôde caminhar com o povo durante aquela peregrinação até a chegada da terra prometida. Mas vamos ao texto. Deuteronômio capítulo 11, versos 24 e 25. Diz assim a palavra do Senhor: todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Ninguém conseguirá resisti-los. O Senhor, o seu Deus, conforme lhes prometeu, trará pavor e medo de vocês a todos os povos daquela terra, aonde quer que vocês forem. Sabe, irmão, seria muito bom que essa experiência de promessa da parte de Deus se resumindo apenas nos versículos 24 e 25. Porque é tão confortável a gente ler esses versículos e olha, vocês vão ter direito a tudo aquilo que vocês pensarem, os pés de vocês pousarem. Onde vocês colocarem os pés, ali vai ser terra de posse de vocês. Seria muito bom que nós pudéssemos apenas, durante todo o capítulo 11, nos fixar apenas nos versículos 24 e 25, porque nos faz bem. Olha, o Senhor vai te prometer, o Senhor está te prometendo que você vai herdar a terra que manda leite e mel, e todos os povos que vierem contra vocês serão fracassados, serão derrotados, e vocês vão possuir a terra. É tão bom, irmãos. A gente poder ler os versos 24 e 25 nos dá uma noção de superioridade do nosso Deus, de um Deus bondoso, misericordioso, que age sempre em favor do seu povo. Mas o capítulo 11 ele não se resume apenas aos versos 24 e 25. Pelo contrário,
O capítulo 11 ele é marcado por uma condicionante ou um condicionante. E a Bíblia está recheada de condicionantes. Se você abrir a sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 14, ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha, então eu ouvirei dos céus e perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos para a oração que se fizer nesse lugar. A Bíblia existe alguns condicionantes. Se eu tomar a iniciativa de buscar a Deus, até porque Deus já tomou a iniciativa de me resgatar, de me salvar, de me dar uma vida abençoada. E aí esse capítulo todo ele é marcado exatamente por esse desejo do coração de Deus. Marcado pelo desejo de Deus na vida daquele povo, para que ele pudesse perseverar na obediência. Algum tempo atrás, eu li um livro do Philip Yancey. Ele tem como título A Bíblia que Jesus lia. E o Philip Yancey destaca entre esses capítulos o livro de Deuteronômio. Ele fala, de alguma maneira, algumas abordagens na vida de Jesus, algumas passagens bíblicas que mostram Jesus lendo o livro de Isaías. E aí, nesse texto, ele fala exatamente desse contexto da vida de Moisés. Ele diz que provavelmente Moisés já estava findando os seus anos, por volta de 119 anos, 118 anos, porque a vida de Moisés foi marcada apenas por 120 anos. Moisés já estava, não conseguia enxergar direito a quantidade das pessoas, e ele tinha, quem sabe, uns multiplicadores. Ele falava e aqueles homens iam multiplicando aquela informação para que todos os hebreus pudessem ouvir. Alguns comentaristas bíblicos dizem que provavelmente o número de homens acima de 20 anos era 700 mil homens. E aí você junta mais as mulheres, mais as crianças, o total do povo de Israel chegando ali no Jordão, prestes a entrar em Canaã, estava por volta de 4 milhões. E é interessante que lá no finalzinho do capítulo 10, o relato de Deus para com o povo, dizendo, olha, quando vocês chegaram lá no Egito, vocês eram apenas 70 pessoas. Jacó e a sua família fugindo da seca e chegam até no Egito, onde ali Josué era o governador do Egito. Então vejo como Deus condiciona todas as coisas debaixo da sua vontade, desejando com isso produzir em nós a nossa obediência, o nosso temor, o nosso prazer em fazer a sua obra e cumprir os seus mandamentos. Primeira lição que eu posso aprender, não apenas desses versos, mas do início do capítulo 11, quando eu disse aos irmãos que seria muito cômodo, muito conveniente para nós nos determos apenas nos versículos 24 e 25, porque ele está recheado de promessas, de algo que nos causa uma certa alegria, em função daquilo que Deus tem reservado para nós. É como disse aos irmãos, que eu não admiro, não sou defensor, pelo contrário, das caixinhas de promessa, onde ali a gente pode tirar aleatoriamente promessas. Mas as pessoas não estão desafiadas, não estão motivadas a lerem caixinhas de deveres, onde ali eu vou poder extrair dali ou retirar aleatoriamente uma tarefa, um papel, um dever, como um cristão, como servo do Senhor. Se você se deter no versículos 2 a 7, Moisés vai mostrar àquele povo, e trazendo isso para nós, para as nossas vidas, que nós somos testemunhas oculares das grandes tragédias, mas também dos tremendos livramentos realizados pelo Senhor. Eles haviam presenciado os grandes feitos realizados pelo Senhor, mas também haviam experimentado situações difíceis, adversas, em que muitas vezes desejaram voltar para o Egito, apesar de serem escravos. Mas a situação conflitante que eles se deparavam ali no deserto, produziu no coração deles a dúvida de que Deus pudesse confirmar ou realizar aquilo que ele havia prometido. Veja os versos 2 a 7. Como a Bíblia é direta quanto àquilo que Deus fala através de Moisés, aquele povo, fazendo-os recordar de tudo aquilo que eles passaram nos 40 anos que caminharam ou que percorreram o deserto. Versículos 2 a 7 diz assim: lembrem-se hoje, não deixe para amanhã não, lembrem-se hoje de que não foram seus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, seu Deus. Ou seja, não foram seus filhos que vão experimentar, que vão experimentar, que vão testemunhar, que vão ver. Foram vocês. Ou seja, é algo que aconteceu comigo, que aconteceu com você, que aconteceu com aquele povo. E viram a disciplina do Senhor, seu Deus,
a sua majestade, a sua mão poderosa e o seu braço forte. Mais uma vez, o verbo ver. Vocês viram os sinais que ele realizou e tudo que fez no coração do Egito, tanto com Faraó, rei do Egito, quanto com toda a sua terra. O que fez com o exército egípcio, com seus cavalos e carros, como surpreendeu com as águas do Mar Vermelho quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu para sempre. Mas, mais uma vez, o verbo ver. Vocês também viram o que fez por vocês no deserto até chegarem a este lugar. E o que fez a Datã, Abirão, filhos de Eliabe, da tribo de Ruben, quando a terra abriu a boca no meio de todo Israel e os engoliu com as suas famílias, suas tendas e tudo o que lhes pertencia. Abrindo parênteses aqui. Você sabe o que aconteceu com Datã, Abirão e Eliabe, os filhos de Eliabe, da tribo de Ruben, o que ocasionou essa destruição dessas famílias? É que, em certo momento, eles começam a questionar a liderança de Moisés e de Arão. Por que só através de vocês que Deus fala? Por que só através de vocês que Deus manifesta a sua vontade? Por que só através de vocês que Deus realiza os milagres? Não, está errado. E aí começam a questionar Moisés, e Moisés os coloca diante do Senhor. E a consequência para esses homens é exatamente a morte. E aí aquele povo pôde testemunhar daquilo que Deus fez com aqueles que se rebelaram contra a liderança de Moisés. Mas o texto continua. Mas aí volta mais uma vez o verbo ver. Vocês mesmos viram com os próprios olhos todas essas coisas grandiosas que o Senhor fez. Ou seja, irmãos, nós não somos estranhos. Nada disso é estranho para as nossas vidas. Tudo isso tem sido referencial. Tudo isso tem sido experimentado de maneira pontual por cada um de nós. Estamos terminando o ano 2020, mas o ano de 2020 ainda não acabou. Traz com isso, consigo, traz com ele todas as mazelas, todas as dificuldades, todas as dores, todas as enfermidades, todas as adversidades que nós enfrentamos, que estamos enfrentando ainda. Aquele povo estava prestes a entrar em Canaã, mas Deus estava fazendo com que aquele povo não pudesse jamais esquecer da sua fidelidade. Algo que começa a olhar para essa enfermidade, irmãos, para essa epidemia, algo que aconteceu há mais ou menos 8 meses, 10 meses atrás, e que estava lá na China, lá numa cidadezinha pequena da China, e a gente fica assim, meu Deus, quanta dificuldade é que esse povo, e quando a gente menos espera, essa coisa chegou até nós. Tão distante, e aos poucos foi tomando grandes proporções, e até chegou a atingir as pessoas que estão perto de nós. Naquele momento, Deus estava recobrando a memória do povo. Vocês perceberam que por 4 vezes o Senhor usou o verbo ver. Vocês viram. Vocês foram testemunhas. Não foram seus filhos, foram vocês. É tão bom saber que todas as nossas experiências precisam ser baseadas na nossa experiência pessoal. Todo o nosso testemunho, precisa ser baseado na nossa experiência pessoal. Naquilo que Deus tem feito na minha vida. E esse tem sido o grande desafio para nós. O grande desafio para nós. Não falar daquilo que Jesus fez na vida de Pedro, transformou Pedro, naquilo que Deus fez na vida de Paulo, transformou um homem que era perseguidor do Evangelho em um homem temente a Deus, mas aquilo que ele fez na minha vida. Durante o ano 2020, quantos livramentos o Senhor lhe concedeu? E isso é motivo de estarmos aqui, agradecendo a Deus pelo cuidado, pelos livramentos que a gente nem viu. E é interessante quando eu li no verso 2, ele diz assim, lembrem-se hoje. Irmãos, não podemos perder de vista a necessidade de agradecer a Deus a cada momento. Esse é o tempo de olharmos para trás e relembrarmos os milagres, livramentos que o Senhor nos concedeu e muitos deles nem percebemos. O Senhor colocou a sua mão forte sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. E aquilo que parecia ser desastre, aquilo que parecia ser tragédia, Deus transformou numa rica oportunidade para testemunharmos do amor do nosso Deus. Desde cedo, aquele povo havia sido desafiado a relatar, ou a registrar, ou a comunicar aos seus descendentes de como o Senhor os conduziu pelo deserto por os 40 anos. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, passe um pouquinho as páginas para trás, lá no capítulo 6, versos 1 e 2, o Senhor diz através de Moisés, Deuteronômio 6, versos 1 e 2, esta é a lei, isto é, os decretos e ordenanças que o Senhor, seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para delas tomar posse. Desse modo, seus filhos, seus netos, temerão ao Senhor, seu Deus,
e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Aquele povo precisava ensinar. Lá no capítulo 8 também a gente percebe como Moisés orientou o povo: olha, essas verdades vocês vão falando, deitando, andando, caminhando, coloca nos umbrais da tua casa, para que os seus filhos jamais venham os perder de vista aquilo que Deus continua fazendo no meio de vocês. Não tem coisa melhor, irmãos, de declarar para os nossos filhos que o nosso Deus é um Deus fiel. Declarar para os nossos netos, algumas vezes com as nossas filhas, quando as nossas filhas ainda eram pequenas, e algumas situações que muitas vezes nos causavam um certo temor, um certo medo, e normalmente elas perguntavam: papai, e agora? E aí eu digo: Jeová Jireh, o Senhor proverá. Eu não tinha respostas para dar. Eu não tinha respostas lúcidas que pudessem satisfazer a expectativa delas. Então, aquilo que podia vir como esperança é que o Senhor pode prover toda e qualquer necessidade. É tão bom, irmãos, entender que isso que Deus permite em nossas vidas é fruto do seu cuidado para cada um de nós. Mas eu percebo nesses versos que li no início, versos 2 a 7, 3 manifestações da grandeza de Deus. Primeira coisa é a sua disciplina. A disciplina que se transforma em amor. Um amor que disciplina. É um amor que tem cuidado, tem zelo, tem preocupação, quer o melhor para o seu filho. Quantas lições o povo aprendeu quando foi disciplinado ou privado de alguma coisa? Quantas vezes aquele povo entendeu que o melhor é a vontade de Deus? Que ficaram privados de muita coisa e muitas vezes questionavam o agir de Deus. Em Deuteronômio ainda, no capítulo 8, verso 5, o Senhor fala algo que para mim é tremendo nessa relação entre pai e filhos. Entre nós, o Senhor e nós. 8:5, Deuteronômio diz assim: saibam, pois, em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, o disciplina. Quantas vezes durante 2020 você desejou, você ansiou, você, quem sabe, esperou tirar um dia suas férias para viajar com a sua família, ou dar um passeio aí na Perucaba, ou fazer alguma coisa que estava programado já há algum tempo. Mas não foi o tempo ainda. E quem sabe alguém se entristeceu. Meu Deus, por que a gente vai ficar... Calma, calma. Deus está nos guardando, nos privando de sofrer enfermidades, situações adversas que muitas vezes possam roubar a nossa paz. Lá em Hebreus capítulo 12, verso 11, quando o escritor aos Hebreus sinaliza essa palavra de Deus com relação à disciplina, ele fala que a disciplina é consequência do amor. Se Deus não disciplina os seus filhos, eles vão crescer rebeldes, sem um referencial, sem limite. Em Hebreus 12, 11, a Bíblia diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Quantas vezes na sua infância, na minha infância, os nossos pais disseram: não, não vai, não faz. E a gente ficou emburrado porque queria. E como jovem, como criança, a gente não entendia o não dos nossos pais. Mas louvado seja Deus pelos nãos que eu pude receber dos meus pais e que isso me fez um homem decente, um homem honrado. Muitos pais têm medo de dizer não aos seus filhos, pode causar trauma nos seus filhos, sequelas irreparáveis. Não, diga não. Quando você entender da parte de Deus e dizer não, diga não. Porque Deus disse muitas vezes ao povo: não, filho, agora não. Lá no capítulo 11 de Êxodo, a gente vai perceber que o tempo do deserto poderia ser um tempo abreviado. Não precisavam ser 40 anos, podia ser um tempo menor. Mas naquele tempo Deus estava provando, lapidando, moldando o coração daquele povo. A segunda coisa que eu percebo, fruto desse cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, é a sua majestade, a sua grandeza, aquilo que Deus é. E o povo, mais do que nunca, precisavam experimentar disso. E algumas vezes o povo ficava surpreso quando Moisés saía da tenda do tabernáculo e a sua face resplandecia. E eles sabiam que Moisés havia estado com o Senhor. Está lá em Êxodo capítulo 34, versos 34 e 35. Quando algumas vezes Moisés se encontrava com o Senhor, colocava um véu sobre a sua cabeça, e ali ele podia falar com o Senhor face a face, e quando ele saía daquela experiência gloriosa, o povo percebia claramente porque na sua face resplandecia. E eles sabiam que Moisés havia estado com o Senhor.
Tem coisa melhor do que servir um Deus que é majestoso, que é grandioso. Mas a terceira coisa é que eles haviam experimentado do poder de Deus. Eles, mais do que ninguém, podiam testemunhar daquilo que Deus fez no Mar Vermelho, como Deus abriu aquele Mar Vermelho e o exército de Faraó foi destruído, como as 10 pragas que aconteceram, e só sobre a vida dos egípcios, nenhuma delas sobre o povo de Israel. Não podemos duvidar do cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. E quem sabe, se você olhar para trás em 2020, ou 2019, 2018, não sei quantos anos você tem de vida, mas quantos e quantos feitos grandiosos você pode, eu posso, destacar como fruto do cuidado do Senhor. É tão bom saber que Deus nos ama apesar de nós mesmos. Não pense que você é a mexinha do bolo, não. Não é não, é nada. É não. Eu não sou. E consigo perceber claramente isso em Deuteronômio, capítulo 7, versos 7 e 8. Veja como todo o texto ele se explica dentro do Pentateuco e de maneira mais pontuada no livro de Deuteronômio. Deuteronômio 7, versos 7 e 8. Veja que Deus tremendo, que apesar de mim, apesar de você, Ele nos ama. Deuteronômio 7, 7 e 8 diz assim: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu, por serem mais numerosos do que os outros povos, porque vocês eram menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com a sua mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder de Faraó, do rei do Egito. Não pense que você é alguma coisa, não, que eu sou alguma coisa. Olha, eu mereço. Já contei a experiência de um fato na minha vida, quando eu estava sendo atendido por um profissional da área de saúde. E quando terminou a consulta, eu perguntei àquela profissional, àquela médica, se eu podia orar com ela. E ela surpreendeu, como assim? Eu digo, posso orar com a senhora? Sei quantas pessoas chegam aqui precisando de ajuda, de acolhimento, de palavras, mais do que um remédio físico, uma palavra de conforto, de alento, uma palavra de esperança, de cura. E ela surpreendeu e disse, olha, o senhor pode orar. Eu vou orar a Deus, eu vou orar pela senhora, por mim, por cada um de nós. E ela olhou para mim e disse, ore, ore. Se Deus perceber que eu mereço, aí eu corrigi ela e disse, olha, não vou orar em função dos seus merecimentos, não. Porque imagino que nenhum de nós merece aquilo que Deus tem feito por nós. Deus faz muito mais do que a gente possa merecer, porque se Deus tivesse que fazer alguma coisa em meu benefício, pelos meus méritos, eu não fazia nada, pelo contrário. Deus faz apesar de mim. E aquela mulher permitiu e eu orei com ela. E só Deus sabe o que aconteceu com ela depois que eu fui embora, cumpri a minha missão, mas eu sabia que eu poderia não vê-la mais, mas não poderia deixar aquela oportunidade passar em branco. E quem sabe, quantas vezes nós perdemos a oportunidade quando o Senhor diz, olha, fala alguma coisa a essa pessoa que está abrindo seu coração para contar a sua vida, um problema, o seu filho, o seu marido, sua esposa, e muitas vezes a gente se cala. É interessante, irmãos, que tem um comentarista, o Ernest Wright, ele é um inglês, ele é um arqueólogo, e ele fala exatamente dessa presunção que poderia existir na vida do povo de Israel. Um povo cheio de pretensão, cheio de presunção, porque nós somos a nação escolhida, nós somos aquele que Deus separou desde a criação do mundo, através dos patriarcas, Deus escolheu o seu povo. E esse Ernest, ele diz assim, ele escreveu, a promessa divina não era automática, isto é, não dependia somente de questões como descendência e desejo nacional. A eleição, com suas bênçãos consequentes, dependia da aceitação da nação de sua responsabilidade, o que, por sua vez, repousava sobre a revelação da lei de Deus. Não é porque eu faço alguma coisa, não porque eu sou alguma coisa, mas porque o amor de Deus me alcança e me dá a certeza do seu cuidado. Tem coisa melhor do que olhar para trás. Dizer como Samuel, até aqui o Senhor nos ajudou, é Ebenezer. E se o Senhor nos ajudou é porque nós estamos de pé. Apesar de algumas avarias, algumas perdas, algumas dores, mas o Senhor tem cuidado de nós. Mas eu se encontro uma segunda lição, e eu quero ser bem objetivo naquilo que Deus colocou no meu coração. Uma experiência de grandes e novas lições. A partir do versículo 8, veja como a palavra do Senhor diz assim, obedeçam, portanto, a toda a lei que hoje lhes ordeno. Para quê? Veja quantos para quê do Senhor está apresentando aqui. Que muitas vezes a gente pergunta a Deus, Senhor, por quê? Por que isso? E aí o Senhor está dizendo para mim e a você, para quê? Para que
tenham forças para invadir e conquistar a terra para onde estão indo. E para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados e aos seus descendentes, terra onde mana leite e mel. A terra da qual vocês vão tomar posse, não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram, e onde plantavam as sementes, e aí tinham que fazer a irrigação a pé, como numa horta. Mas a terra que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para nela tomar posse, é a terra de montes e vales, que bebe a chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, do seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Não existe tempo ruim, irmãos, para Deus. Durante todo o tempo, o Senhor esteve e estará sempre cuidando de nós, do início ao fim do ano. O Senhor estará sempre cuidando das nossas vidas, colocando a sua mão protetora sobre as vidas das nossas famílias. Quando os nossos filhos saem de casa para ir trabalhar, para alguma atividade, para algum compromisso com os nossos cônjuges, quando os nossos pais saem para algum compromisso, é o Senhor que os guarda. Quantas vezes você tem dito ao seu filho, à sua filha, à sua mãe, ao seu irmão, alguém que convive ao seu lado, vá com Deus, olha, Deus te acompanhe. Isso tem um poder de proteção, não uma palavra engessada, mas a palavra de proteção, do cuidado, da presença constante do Senhor. Eu fico imaginando, irmãos, quanta expectativa existia no coração daquele povo. Depois de 40 anos peregrinando pelo deserto, eles agora já vislumbravam com esperança a posse de uma nova terra. É tão bom saber que o Senhor nos permitiu superar a adversidade do ano 2020. A minha avó cantava uma música interessante, que a minha avó era rombeira, no começo da sua vida ela contava isso, depois ela aceitou Jesus e morreu salva em Cristo Jesus. Ela cantava uma música que ela muitas vezes entoava quando saía na romaria em direção a Juazeiro do Norte, lá no Crato, lá para visitar o Crato do Juazeiro, do Padre Cícero, no Horto. E ela dizia que cantava uma música que hoje não tem nada a ver. Assim, adeus até 1000 e tanto, 2000 tu não chegarás. Ou seja, aí não só chegamos em 2000, já ultrapassamos 2020 e nós temos sido preservados pelo Senhor. É tão bom saber que o Senhor continua cuidando de nós. É tão bom saber que, apesar da pandemia, da adversidade, das enfermidades, o Senhor cuidando, com a sua mão, cuidando de cada um de nós. Que coisa boa saber que isso é fruto do cuidado do Senhor. Aquele povo, mais do que nunca, precisava aprender a depender do Senhor. Mas existia uma condição inegociável. Obediência. Afinal de contas, a obediência para com Deus não existe meio termo. Não existe mais ou menos. Ou você obedece, ou eu obedeço, ou deixo de obedecer. Eles estavam, o Philip Yancey, quando ele fala no livro A Bíblia que Jesus lia, ele diz que Moisés estava diante de dois montes. De um lado, Gerezim, e de um lado, a montanha, o Monte Ebal. E eles teriam de fazer uma escolha. O Monte Gerezim significava bênção, e o Monte Ebal significava maldição. Então, se por acaso vocês vão declarar a fidelidade ao Senhor, obediência a Deus, vocês vão se declarar, ou vão subir, ou vão se voltar, se prostrar, ou se voltar para o Monte Gerezim. Se vocês querem abandonar a Deus e querem a maldição como consequência disso, vocês vão se voltar para o Monte Ebal. E quantas vezes nas nossas vidas, na nossa caminhada, nós temos nos voltado para o Monte Ebal. Mas muitas vezes, louvado seja Deus por isso, que temos nos voltado para Gerezim. E ali temos proferido a nossa fidelidade, o nosso compromisso de continuar servindo ao nosso Deus. Servindo ao nosso Deus, apesar de muitas vezes não entendermos aquilo que Ele tem para cada um de nós. Mas eu destaquei aqui de maneira pontuada algumas consequências, pelo menos 3 consequências da obediência a Deus. Aquilo que produz em nós, aquilo que vem como consequência da obediência a nosso Deus. Primeira coisa, diante do texto que lemos, ele nos concede força. Força que a gente não imagina de onde veio. Uma força que nos torna invencíveis diante das diversas batalhas em todas as áreas das nossas vidas. É alguém que está desempregado. É alguém que sabe perdeu a bolsa de estudo. É alguém que sabe estar hoje olhando para os 4 lados e perguntando a quem eu vou recorrer. Veja o versículo 8. Quando Moisés coloca diante de nós, como dependência do Senhor, a obediência como condição para que Deus possa agir em nossas vidas, ele destaca o primeiro para quê? Para que tenham forças para invadir, e não só invadir, conquistar
a terra para onde estão indo. É a obediência a Deus que nos vai dar ousadia para entrar em 2021 com cabeça erguida, não com atitudes irresponsáveis, insanas. Não, agir com prudência, mas sabendo que o Senhor tem nos dado a vitória a cada dia, fruto da obediência a Ele. A segunda consequência da obediência a Deus é que ela nos proporciona vida. Como diz Jesus lá no capítulo 10 de João, vida em abundância. Uma vida não marcada pela quantidade de dias, mas uma vida marcada pela qualidade deles. O versículo 9 diz assim, para que vocês vivam muito tempo que o Senhor jurou ao dar aos seus antepassados e aos descendentes dele. Tudo aquilo que aconteceu contrário a essa vontade foi culpa do povo, quando se rebelou, quando frustrou a expectativa, quando se voltou para outros deuses, para outras práticas que não condiziam com aquilo que Deus havia separado para o povo. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, porque nós conhecemos a história, eu conheço a história, você conhece a história. E o que vai nos levar a repetir as práticas desse povo? Um povo que duvidou da ação de Deus, tentou a Deus, questionou o agir de Deus nas suas vidas, e nós sabemos o final da história, a consequência para eles, em função de uma atitude impensada, uma atitude insana de agir contrário à vontade do Senhor. Mas enquanto uma terceira e última característica da obediência a Deus, ela nos torna prósperos, nos tornam pessoas abençoadas, não abençoadas apenas financeiramente, mas tornamos pessoas abençoadas em função daquilo que temos dentro de nós. Aquele povo olhava para trás e podia perceber que no Egito eles semeavam e colhiam, mas nunca podia desfrutar do resultado da terra. Aquilo não quer ser deles. A motivação era resultado do chicote. O chicote que era um incentivo para que eles pudessem continuar trabalhando. E eu fico imaginando quantas vezes eles tiveram saudade e desejaram voltar para o Egito. É tão bom saber que Deus nos ama, apesar de mim, apesar das nossas mazelas. Mas os versos 11 e 12 diz assim, mas a terra em que vocês, isso que Deus tem separado para nós, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar a posse. Nós estamos tomando posse, irmãos, dessa nova terra. Não sei por mais quanto tempo. Não sei se chegaremos ao final de 2021, mas é tão bom saber que o Senhor tem nos sustentado. É tão bom saber que o Senhor tem preservado as nossas vidas, tem nos sustentado e nos dado abundância. Nem sempre os nossos celeiros estão abarrotados de comida, de provisões, mas o Senhor nos tem dado o pão de cada dia, para que possamos reconhecer o cuidado e a fidelidade do Senhor. Encontro uma citação lá no livro de Amós, desse cuidado que Deus tinha, mas que a mesma mão que dava, era a mesma mão que retia, que tirava, fruto da infidelidade daquele povo. Amós capítulo 4, verso 7, o Senhor diz através do profeta Amós, também fui eu que retive a chuva quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não para outra. Uma plantação teve a chuva, outra não teve e secou. O que move o coração de Deus em nosso favor, irmãos, é a nossa fidelidade, o nosso compromisso, a nossa obediência. Mas encontra uma terceira e última verdade dentro daquilo que lemos, ou daquilo que apresenta o capítulo 11 de Deuteronômio. E quero ser bem objetivo naquilo que Deus colocou em meu coração. Está lá entre os versos 13 a 16. Existe o condicionante. Veja que existe o sis. E o texto começa assim, versículo 13. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes ordeno, amando o Senhor seu Deus e servindo de todo o coração, de toda a alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham cereal e tenham vinho novo e azeite. Ele dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e quanto a vocês, terão o que comer e ficarão satisfeitos. Por isso, tenham cuidado, para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e prostrar-se diante dele. Deus já estava vislumbrando aquilo que haveria de acontecer na vida daquele povo, irmãos. É triste, é triste. Saber que apesar de toda a expressão, toda a explanação da fidelidade de Deus, o cuidado de Deus, como aquela criança que não pode cair, o seu pai, a sua mãe tenta ajudá-lo na caminhada para que ele não venha tropeçar e cair, para que ele não venha colocar o dedo na tomada,
Mas existe esse último versículo que para mim falou mais do que todo o versículo. Porque nós sabemos do final da história. Existia uma palavra de alerta daquele povo, por isso tenham cuidado para não serem enganados, levados a desviar-se para adorar outros deuses e prostrar-se diante deles, perante eles. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, cuidado, Luiz Carlos. Você pode sofrer uma derrota, a sua presunção, a sua vaidade, a sua... não, porque... Não, muito cuidado, meu irmão, muito cuidado, minha irmã. Muito cuidado, aquele povo se mostrou super, independente, se mostrou autônomo diante do Senhor. Nós não sabemos o que é que deixa com a gente. Eu estou... Não, cuidado, meu irmão. Existe uma palavra de alerta para nós. Apesar de todo esse cuidado do Senhor, a chuva no tempo certo, para que eles pudessem colher, pudessem ter abundância nos seus celeiros, tudo fruto da fidelidade do Senhor. Mas vem esse último versículo e diz, olha, por isso tenham cuidado. Cuidado até hoje, continua ecoando nos nossos corações. Meu irmão, cuidado. Minha irmã, cuidado. Cuidado. É triste quando eu olho para a história e percebo Deus como um pai. Sabia e conhecia o coração daquele povo. Apesar de tantos benefícios, para que eles pudessem obedecer, servir ao Senhor, eles poderiam, como foram, levados a desobedecer. E aí eu destaquei aqui, pelo menos algumas verdades, grandiosas verdades, em obedecer ao Senhor. Primeira verdade que eu preciso entender como sendo uma verdade, uma obediência sincera. Sincera e sem interesse. Não aquela obediência, como diz Tiago, aquele servo que obedece só na presença do seu Senhor. Quando o seu Senhor vai embora, ele não. É ausente e presente e ele é um servo fiel. Quando ele fala que mente, coração e alma. Desejos e entendimento. Paixão e intelecto. Sempre envolvia coração e alma. Versículo 13, parte B, diz assim, amando o Senhor, seu Deus, e servindo, um amor que traz como consequência o serviço, e vice-versa, um serviço movido pelo amor, porque um sem o outro não tem sentido, não podemos servir sem amar, e muito menos amar sem servir. Se eu amo, logo eu sirvo, e se o meu serviço não tem sido movido pelo amor, eu preciso rever as minhas motivações. Versículo 13 diz assim, amando o Senhor, seu Deus, e servindo de todo o coração e de toda a alma. Uma coisa leva a outra. Eles precisavam ser levados a entender a grandeza e a importância da obediência, que até hoje continua sendo verdade, necessária em nossas vidas e em nossas caminhadas. Quando eu olho para esse relato bíblico, irmãos, eu percebo que eles e nós, vejam, somos os únicos beneficiados, porque Deus continua sendo Deus, meu irmão. Deus continua sendo Deus. Deus não vai perder nem vai ganhar em função daquilo que a gente faz, não. Claro que alega o coração de Deus, mas Deus não vai ser mais Deus quando eu atendo ou quando deixo de atender. Ele continua sendo Deus. Eu é que ganho com isso. Eu que sou beneficiado. É tão bom saber que isso Deus quer o nosso benefício, mas muitas vezes a decisão está ao nosso alcance e muitas vezes eu digo não, não quero. Como aquele jovem rico. Vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres, e depois volte e você vai ter uma vida eterna. E a Bíblia diz que ele voltou, virou as costas e foi embora, porque era possuidor de muitas propriedades. Que tristeza perceber que tudo isso está ao nosso alcance, não pelos nossos méritos, mas pela fidelidade e pela misericórdia do Senhor. A única coisa que ele espera de nós é a nossa obediência. No versos 13b e 14, diz assim, e no devido tempo, na hora certa, eu enviarei a chuva sobre a terra, a chuva de outono, de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Lá em Isaías capítulo 1, verso 19 e 20, mais uma vez encontram um condicionante. Isaías 1, verso 19 e 20 diz assim, se vocês estiverem dispostos a obedecer, olha a importância da obediência, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Temos que ter muito cuidado, porque eu não posso atribuir culpa a alguém, a culpa é de Deus. A culpa é do meu irmão. Ou é fazer como Eva, a culpa é do homem que tu me deste, ou da mulher que tu me deste, Adão, quando foi confrontado por Deus.
Sou eu. Eu preciso fazer a minha parte, para que Deus realmente possa derramar sobre mim, sobre a minha família, suas ricas e preciosas bênçãos. O Dr. John Gill, ele é um pastor americano, comentarista bíblico do Novo Testamento, e ele escreveu um dos seus comentários a respeito dessa experiência do povo também. E ele diz que a colheita dos frutos da terra ocorria em ocasiões diferentes. A colheita da cevada ocorria primeiro. E então vinha a colheita do trigo, e depois disso vinha a vindima, onde o trigo era batido para soltar os grãos das palhas, e em seguida a colheita das azeitonas. Por meio das chuvas certas, em seu devido período do ano, todas essas colheitas faziam-se possíveis. Como Deus é um Deus cuidadoso, que fazia tudo no tempo certo, na hora certa. Olha, agora é a chuva do trigo. Olha, agora é a chuva da cevada. Olha, agora é a chuva das azeitonas. É tão bom saber esse cuidado de Deus para nós, irmãos. Agora precisamos ter muito cuidado, para que não sejamos tomados ou levados pela amnésia, para que a gente venha esquecer daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem realizado em nossas vidas e na vida das nossas famílias. Deus, como ninguém, conhecia e conhece o seu povo. Ele os advertiu, porque sabia que aquele povo era vulnerável, que os seus corações poderiam estar propensos a desobedecer. Quando encontro o capítulo 8 de Deuteronômio, versos 11 a 14, e quero terminar com esse capítulo 8, versos 11 e 14. Deuteronômio 8, 11 a 14 diz assim: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhe ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido e até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos e a sua prata e o seu ouro, e todos os seus bens, o coração fique orgulhoso, e vocês que se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Mais uma palavra de alerta para cada um de nós, irmãos. Que a nossa abundância de saúde, de bens, de riqueza, de coisas incontáveis, não possa produzir em nós a amnésia de esquecer que tudo isso é fruto da fidelidade, da misericórdia e da graça do Senhor sobre as nossas vidas. E como igreja de Jesus Cristo, jamais venhamos a nos afastar, a desviar o nosso olhar daquilo que realmente importa para com Deus. Que as nossas vidas sejam marcadas pelo compromisso da obediência. Não importa quem esteja pregando, não importa quem esteja à frente, não importa o mesmo Deus que está conduzindo a sua igreja durante todo esse tempo. É o mesmo Deus que vai conduzir a sua igreja durante todo o tempo que Ele ainda tiver para cada um de nós aqui nessa terra. Que o bom Deus nos dê sabedoria. Estamos entrando hoje no primeiro domingo do ano 2021. E que o nosso compromisso seja com Deus. Que não seja com a igreja, que não seja com homens, que seja com Deus. Que possamos ser homens e mulheres, segundo o coração do nosso Deus. Que Ele nos abençoe.